Vou dar um tempinho aqui, Annelise. Estão chegando agora pro nosso segundou. Bora lá, nosso segundou, nosso super papo. Delícias da Cia entrou, boa noite. Gente, super bem-vindos ao nosso segundou. Quem está aqui pela primeira vez, eu vou aproveitar esse minutinho, enquanto vocês encaminham o aviãozinho aqui, enquanto o Instagram avisa. Quem está aqui pela primeira vez, o Segundou é uma proposta da gente conversar toda segunda-feira sobre temas que nos elevam. Muitos aqui são pais, mães, né? Outros ainda não são, mas serão. E a gente não pode dar aquilo que a gente não tem, né? Então a gente tem que evoluir para poder criar pessoas mais evoluídas, expandir conhecimento. Então sempre eu trago algum tema que a gente entra aqui de um jeito, a proposta de sair melhor do que a gente entrou, a gente sair com algo que realmente tenha modificado lá dentro de nós, né? Não é só algo que depois você não lembra, não, que seja uma transformação, seja um momento assim da gente adentrar em algumas questões e levar isso depois para a vida, né? Ellen, boa noite, entrou aqui também. Então, boa noite. A turma do Segundou já tá aqui, daqui a pouquinho aparece mais, vão encaminhando aqui os aviãozinhos, gente, por favor, para o Instagram distribuir essa nosso encontro, essa live aqui, né? Esse nosso encontro mesmo, porque eu gosto muito de conversar com vocês. E hoje eu tô trazendo um tema super importante, que é o estresse, né, gente? A gente não tem noção dos malefícios que isso traz para nossa saúde. Todo mundo sabe, todo mundo meio que vive estressado, né? Por causa das situações, por causa do mundo, por causa, enfim, né? De todos os problemas. E parece que isso é algo que não tem jeito de viver sem ter estresse, né? E é como já fizesse parte da vida do ser humano, como o ser humano já adaptou, né? Que é assim, então é assim. Só que o que eu quero trazer hoje para vocês, inclusive final de semana, eu gosto muito de estudar, né? Eu sempre tô estudando, atualizando, enfim, me expandindo também. Tudo que eu trago para vocês é provado na minha vida primeiro, né? Experimentado, feito primeiro para o processo para mim, né? Para depois eu poder estar trazendo assim para vocês. E o que eu quero trazer hoje, gente, até é super importante porque muitas pessoas, né, têm traumas infantis. E eu vou começar falando sobre estresse por esse prisma dos traumas infantis. Depois eu vou falar também do estresse que a gente tem na nossa vida e como a gente pode trabalhar isso, sabe? Então eu vou fazer esse caminho com vocês. Quem é aqui do Segundou sabe que eu não gosto de chegar aqui. Oi, Rê, chegou aqui. Quem tá aqui também? Quem tá aqui é a GA e a Regina. Ellen. Gente, vocês me mandam o nome quando o Instagram não é o nome de vocês, que eu amo conhecer todos aqui. Muitas carinhas aqui que eu sempre vejo. Sejam muito bem-vindos ao esse Segundou. Gente, eu passo por estresse, eu acredito que vocês também, né? Não é fácil. Seja por perda de entes queridos, seja por situações, né? Em tudo, né? Seja com filho, seja trabalho, seja relacionamento, seja família, seja financeiro, seja estresse com coisas que estão acontecendo pelo mundo, enfim, não é verdade? Né? Todos nós passamos por estresse. E hoje eu quero trazer vou trazer bastante informação de um estudo, sabe? Que é de um médico que eu fiz esse final de semana, que eu achei tão interessante, gente. Hoje eu nem ia trazer esse tema para vocês, eu ia trazer um outro. Mas, assim, algo me dizia, meio que minha intuição aqui me dizia, algo me dizia que era para eu trazer isso hoje. Então, eu acho que vai fazer sentido para vocês, afinal de contas, todos nós passamos por momentos de estresse. E daí, segunda-feira que vem, eu trago o que eu ia trazer hoje, ou enfim, deixa a gente sentindo, né? Porque eu gosto muito de sintonizar com vocês antes de começar, sabe? Para já estar indo, assim, aquilo que talvez seja realmente útil para a vida de vocês, seja transformador. E aí tem um médico
que ele chama Gabor Maté. É um médico húngaro canadense e ele é especialista em traumas infantis. Ele estuda os traumas infantis e o impacto dos traumas ao longo da vida. Então, eu vou trazer nesse início aqui para vocês até algumas anotações que eu fiz pensando em vocês desse estudo, tá? Mastigadinho aqui para vocês entenderem o quão sério, porque assim, o que acontece? Uma coisa é eu falar para vocês assim, olha, todos os casos que eu pego, realmente existem situações que são de família de origem, que são ancestrais, que precisam ser ressignificadas, são inconscientes, são traumáticas, se aquilo não limpa, realmente traz consequências na vida da pessoa, não só para ela, mas para seus familiares, tal, vocês já sabem disso, né? Que provavelmente muitos de vocês podem ter passado por isso ou conhecem alguém também que essa situação funciona dessa forma, né? Mas o que eu quero trazer hoje, gente, é assim, ó, que desde depressão, de bipolaridade, esclerose múltipla, câncer, reumatismo, fibromialgia, fadiga crônica, colite, doença de Crohn, enfim, muitas doenças, né? Elas estão enraizadas nas compensações e nas adaptações que tem a ver com os traumas da infância. Lembra, assim, quem sempre me acompanha, né, sabe que eu costumo falar muito aqui que nós não somos um corpo só, nós somos um espírito vivendo numa experiência terrena dentro de um sistema físico com todas as nuances de todos os corpos, né? Emocional, e nós temos o nosso corpo físico, mental, emocional, espiritual, energético, enfim. E o que eu quero dizer com isso é que uma coisa que acontece no corpo repercute em todos os corpos. Alguma coisa que acontece no emocional também vai repercutir no físico. Então não dá para eu pensar no físico somente como um corpo, porque não é separado, né, gente? Não dá pra gente pensar assim, então tá bom, então você tá com dor de estômago, então é só o estômago, né? Porque ali nesse corpo não tem emoção, não tem parte psíquica, não tem espírito, não tem energia, não tem nada, só tem o estômago. É um órgão à parte, um corpo à parte que não pensa, que não sente, não existe, né? Nós somos integrados. Então, o que você faz pro teu físico, lógico, vai repercutir positivamente ou negativamente para todo o teu sistema. O que você faz na parte emocional, na tua parte espiritual, vai repercutir também no teu físico, porque é tudo junto. Por que eu tô fazendo essa abordagem aqui no início, né? Pra gente partir da mesma premissa, pra gente fazer esse acompanhamento desse raciocínio que vocês vão entender a seriedade disso tudo que eu quero trazer para vocês. E separei mesmo assim com muito carinho pensando em vocês para acrescentar para vocês terem essa noção e também saber fazer um processo de cura, enfim, nós vamos caminhar para isso, tá? Então o que acontece? Tem uma revista, até separei aqui para vocês, tem uma revista chamada Pediatrics, que é uma revista oficial da Sociedade Americana de Pediatria, tá? E ela publicou, para vocês terem uma ideia, um artigo da Harvard Center sobre criança em desenvolvimento. E eu separei para vocês qual foi a publicação, o resumo da publicação, tá? Então, o resumo da publicação, eu vou ler para vocês aqui, ó. A crescente evidência científica demonstra, gente, eu tô lendo isso aqui só porque assim, eu não vou trazer pesquisa, dados, nada disso. É só esse início, porque vocês vão entender por que eu estou trazendo esse embasamento, vocês vão entender por quê, tá? A crescente evidência científica demonstra que os ambientes sociais e físicos que ameaçam o desenvolvimento humano por causa de estresse, instabilidade ou escassez podem levar a ajustes fisiológicos e psicológicos a curto prazo que são necessários para a sobrevivência imediata, para adaptação, mas que têm um custo significativo e os resultados a longo prazo impactam a aprendizagem, o comportamento, a saúde e a longevidade. Ou seja, as adaptações que uma criança, por exemplo, ou vocês crianças, quando vocês eram crianças, as adaptações que vocês foram forçadas a recorrer, a fazer em resposta a um estresse que vocês tiveram, tá?
precoce, porque o teu cérebro não estava pronto para, não é um cérebro adulto, de criança, né? Aquela adaptação, ela ajuda, ela socorre naquela situação para manter a estrutura, para manter a saúde, né? Mas essas mesmas adaptações, elas tornam fontes de patologia mais tarde, se não forem curadas, se não forem tratadas. E esse artigo foi publicado numa revista super séria, uma revista médica super séria, tá? Só que isso não é colocado em prática. Apesar que é publicado, cientificamente comprovado, é muito raro você ver um médico, você ver alguém que vai lidar com o estresse como um causador de doença. Entende? Apesar de ser comprovado. Então a gente precisa olhar para o estresse de uma maneira muito séria. Por isso que eu quis trazer isso, entende? Nós precisamos olhar para o estresse de uma maneira muito séria. Ele precisa ser tratado, ele precisa ser curado, ele precisa ser administrado, ele precisa ser compreendido, ele precisa ser algo que durante o nosso dia a dia da nossa vida, nós colocamos energia para tanto curar aquilo que já foi, quanto não entrar em sistemas de estresse. Não dá pra gente viver ignorando isso. É isso que eu quero dizer. Por quê? Os males físicos, eles não são só físicos. Entende? Por isso que eu comecei explicando esse sistema que nós somos um todo. Então, por mais que fale assim, mas é uma gastrite, né? É uma depressão. Tá, hoje já sabe que muitas questões, né, até alimentares desenvolvem, né, déficit de atenção, desenvolvem, é fisiológico. Porém, não é só. Não é só. O estresse está intimamente ligado a diversas doenças. Então é isso que eu quero trazer hoje para vocês e como a gente trabalhar isso, sabe? Como a gente olhar, como a gente entender e como também trabalhar. Então, imagina que você esteja estressado, né, com alguma coisa. Você vai ter altos níveis de cortisol, de adrenalina, né, no seu sistema. E aí, o que acontece? Alguma perda, alguma coisa que você passe, se você tá passando por aquele estresse, por aquela situação de perda, enfim, qualquer nível de estresse alto, e você cala, você guarda, você não compartilha, você não troca ideia, ou você não tem com quem trocar ideia, ou você se sente sozinho naquela situação, porque você não tem ninguém que está interessado de fato naquilo, ou seja, é um buraco seu lá, é um lugarzinho seu. E às vezes a pessoa que está do lado não conhece, a pessoa que convive com você não partilha daquilo, né? Essa solidão, vocês vão ver que durante hoje, o segundo, eu vou estar comentando sobre isso. O processo de lidar com isso de maneira solitária, ele potencializa muito mais o aparecimento de doenças. Então, esse estudo, inclusive, mostra que se você tem um amigo do lado, se você tem alguém do lado, alguém que realmente esteja interessado em conversar com você, saber o que aconteceu, participar, estar junto, o teu nível de estresse já diminui. Só de estar em partilha verdadeira, né? Verdadeira, de alguém que se conectou com você. Mas não, o que acontece? Muitas vezes são anos que a pessoa traz, e uma coisa que aconteceu lá na infância, ela passa anos, 10, 20, 30, 40, 50 anos, com aquilo guardado, pensando e lembrando daquilo que aconteceu, desse trauma infantil, que foi um desencadeante, um estressante, né? E que não foi só pontual, ele perpetuou. E se você não tem ninguém junto para poder fazer downloads, para poder, seja uma terapia, seja o que for, se você não tem ninguém para trabalhar isso, para ressignificar, o que acontece é que tem, esse estudo mostra, inclusive, né, desse médico, que mulheres estressadas e isoladas têm maior risco de câncer de mama, por exemplo. Por quê? Porque elas têm o estresse e o isolamento. Então, o câncer, ele pode ser visto também como um processo não só físico,
que é só o corpo. Não, mas ele é um biopsicossocial, é tudo que você viveu. Entende? Nós somos um processo, nós não somos um fato, nós somos um processo de história de família de origem, de ancestralidade, no processo que você está vivendo agora. Nós somos um processo, a nossa vida é um todo, extremamente complexo, com uma rede de pessoas que interagiram e que interagem conosco, né? Então é muito importante que a gente entenda que existe uma resposta fisiológica ao estresse, né? Só que, até separei aqui para vocês, vamos imaginar que ele traz muito claro isso, eu falei, quero trazer para vocês também, tá? Vamos imaginar o seguinte, o primeiro ponto, existe um estressor externo, um estressor externo, ou seja, tudo que acontece fora de você. Pode ser, por exemplo, a perda de alguém, pode ser a ruptura de um relacionamento, pode ser a perda de um emprego, enfim, pode ser uma doença na família, tem um estressor externo. Pode ser uma agressão que você tenha vivido, então tem, né, um abuso, enfim, tem um agressor, tem algo, um estressor externo, tá? Aí tem o quê? Vocês vão entender que é tipo uma tríade. Então, de um lado tem o estressor externo, do outro lado tem a resposta fisiológica, que é aquilo que o estresse que você recebeu impacta o teu corpo. Você tem uma resposta, o teu corpo passa a responder de uma maneira a se defender daquele estresse, mas ele produz, né, adrenalina, produz uma série de disfunções ali para poder se manter naquilo. E entre eles, existe o quê? Algo que ele traz como aparelho de processamento. O que é esse aparelho de processamento? São as interpretações particulares de cada pessoa. São os entendimentos e as crenças que são construídas. E é ali, justamente, que a gente trabalha. Quando a gente atende, né, e ele trabalha com isso, nós vamos nesse local, né, que é onde cada um processou de uma forma, né? Às vezes o mesmo estresse numa família, cada filho captou de um jeito, desenvolveu crenças de alguma forma, impacta na vida dessa pessoa de uma forma única. Então, são as interpretações particulares e os entendimentos e as crenças de cada um. Gente, até aqui tá fazendo sentido para vocês? Tati entrou, Lídia entrou, Suzana, Marco Senedese tá aqui, boa noite. Cia Almeida tá aqui, Soninha tá aqui, a Fran, Giovana, Zulene, a Fátima. Gente, boa noite. Tá fazendo sentido até aqui? Tudo bem até aqui? Não é dessa forma que acontece? Então agora, o que acontece? Olha só. Muitas vezes há uma preocupação muito grande, sim, muito sentido, a Rê tá falando. Então, olha só, agora vamos caminhando juntos, gente. Eu tô indo junto com vocês, para vocês verem o quanto que é sério. A Zulene aqui também falando que tá fazendo muito sentido. Que bom, gente. Eu amo conversar assim de perto. Eu queria estar todo mundo aqui na minha casa, na minha sala. Então, olha só. Muitas vezes o que acontece? Nós temos muita preocupação, muita consideração com as necessidades emocionais dos outros. Certo? Principalmente quem é mãe, né? Mulher, normalmente, a gente tem, né, aquela preocupação, né, com o bem-estar, com todo mundo, né? Consideração e tal, com a família, com tudo. Só que o que acontece é que há, muitas vezes, um ignorar das suas próprias emoções que não estão curadas. Então, a gente pode até preocupar com o outro, a gente pode ir atrás de sanar a necessidade do outro, só que muitas vezes o indivíduo, a pessoa, o ser humano mesmo, ele não se olha, ele não olha lá para dentro dele mesmo, ele não vai atrás dessa evolução, ele não vai atrás de olhar para esses locais que muitas vezes não estão curados. E passa sempre a preocupação de estar ajudando o outro, que é muito importante. Mas tem que fazer esse caminho.
né? Tem que fazer esse caminho. Por isso que eu falo assim que eu não sei como que tem tempo para olhar a vida do outro, gente, porque a gente desenvolver a nossa própria vida é tão complexo, dá tanta ocupação que não tem tempo para você ficar olhando a vida do outro, gente. Não tem. Se você quiser realmente se desenvolver em todas as esferas espirituais, emocionais, de sabedoria, de virtudes, física, intelectuais, de conhecimento geral, de tudo, é um trabalhão. Familiares, crenças, ancestralidade, cura. Você vai passar a vida evoluindo. Você vai passar a vida evoluindo. Entendo que seja fuga. Então, Rê, exatamente, é fuga. Porque a gente tem medo, né, de olhar. E outra, o que acontece, Rê? Muitas vezes, esses processos são inconscientes. Alguns, a pessoa pode até ter lembrança de alguma coisa que aconteceu. Mas depende dos processos, eles são até assim inconscientes. A pessoa nem sabe o tamanho que tem aquilo, sabe? De dor, porque guarda lá e deixa quieto, né? Eu falo que são baús lá dentro da casa interna. Tem uns baús trancados com cadeado lá num cômodo, quietinho, para não mexer, e deixa lá e vão viver. Entende? Por quê? Porque são lugares doloridos, né? Só que é um peso e isso traz danos. O que eu tô falando hoje traz doenças, muitas delas degenerativas, autoimunes. Está relacionado, comprovado, é ciência isso, assim, é comprovado. Então, o que acontece? Nós somos responsáveis, né, de administrar a nossa própria vida. O que acontece muitas vezes é que, como nós não fazemos isso, ou, né, tô falando nós entre aspas, não tô falando vocês não fazem, nem eu, tô falando o ser humano, né, como os seres humanos, né, muitas vezes não fazem esse caminho de cura, de realmente de olhar para a sua história, de ressignificar, de limpar, de tratar, de arejar aquilo, e que é o papel da vida adulta também, fazer esse processo, eu vou entrar nisso. O que acontece? Acaba despejando, né? Porque cria aquelas janelinhas killer que a gente fala, né? E qualquer coisa que o outro faça, talvez nem foi tão grande, mas entrou na minha dor. E a hora que entrou na minha dor, eu reajo de acordo com o tamanho da minha dor, mas não é o que o outro fez, né? Então, isso traz também, né, além do mal para a própria pessoa que está sofrendo aquele estresse sem cura, que traz uma série de até doenças comprovadamente, né, que eu vou trazer aqui para vocês, mas também traz danos em relacionamentos, na sociedade, em sociedades, em parcerias, né, enfim. Por quê? Porque são pessoas que não se colocaram nesse local, né, de entendimento da sua própria existência. E isso se traduz muito em conflitos, em danos, em doenças físicas, inclusive, né? Por exemplo, ele colocou isso, achei interessante trazer para vocês entenderem o grau que é isso, como é sério, como a gente tem que encarar o estresse da nossa vida e tratar o estresse. Existe um tipo de esclerose chamada esclerose lateral amiotrófica. Ela tem uma degeneração dos nervos e a pessoa vai ficando paralisada. No final, paralisa até o pulmão. Então, ela tem insuficiência. No final, ela não consegue respirar, né? Porque vai degenerando isso daí. E essa esclerose, por exemplo, as pessoas muitas vezes, como ela é gradativa, por exemplo, começa com movimento, perda do movimento da mão, não consegue segurar um giz lá, uma professora na lousa, depois começa a não ter muita parte motora, por exemplo, para colocar uma roupa, começa a andar devagar, ela vai assim, né, gradativo. E o que acontece é que esses estudos mostram que as pessoas que são autossuficientes ou não pedem ajuda, ou existem relacionamentos onde não tem parceria, que então ele conta até o caso de uma mulher que estava passando por isso, e ela enfrentou isso sozinha, foi enfrentando sozinha, porque não fica grave da noite pro dia, vai lento.
Mas ela continuava trabalhando, continuava indo para a escola, dando aula, com mais limitação, tal. Até que depois de um ano, ela estava péssima, né? E quando procurou ele, inclusive para tratar, para pedir uma outra opinião de uns médicos que ela tinha ido, já estava no final mesmo, super comprometido. E aí ele comenta que olha a dinâmica dela de não pedir ajuda, de encarar isso sozinha, e olha a dinâmica do relacionamento por ele não estar presente, não ajudar, né, deixar isso ficar dessa forma, não ter ido pedir ajuda no primeiro momento que percebeu. E quando ela não estava bem, quase um mês antes de falecer e tudo, né, ele estava com outra pessoa. Então, esse médico trazendo que quando a gente olha para um problema, não é só um problema de saúde, é um sistema. É um sistema que às vezes envolve um relacionamento, envolve o jeito que você lida com a sua própria vida, né? Autossuficiência, muitas vezes não pedir, não trocar, não ter parceria, não ter ajuda, e a solidão das pessoas hoje em dia é muito grande, apesar que estão próximas de muitas pessoas, muitas vezes, mas ninguém conhece ninguém de fato, sabe? É isso que ele traz, essa solidão que muitas vezes você não tem com quem conversar coisas que são realmente doloridas, realmente que precisaria de ter uma conexão com outra pessoa. E esse isolamento é muito sério, muito grave. Ele acaba agravando e gerando problemas. E aí essa pesquisa mostra que várias mulheres que têm um comportamento como o dela, de dar conta, de fazer, vou fazer, desenvolvem, é uma característica em comum desse tipo de esclerose. Então eles começam a fazer correlações em doenças e comportamentos, em doenças e traumas infantis, em doenças e coisas que não foram curadas, né? E o estresse de tudo isso, né? Então, geralmente, o que ele trouxe, né, que eu achei interessante? Para a doença se manifestar, gente, ela precisa de ter o meio, né? Eu, na minha maneira de ver a vida, de tudo que eu já estudei, de tudo que eu já li, de tudo que eu já, como eu falo, assim, eu já estudo essa questão de energia, de corpos e, enfim, né, de curas, que não são só as curas explicadas pela ciência, né, desde os meus 20 anos de idade. Que eu já era ligada nisso, né, mesmo na faculdade, eu já estudava o fenômeno humano, enfim. E aí, o que eu percebo, né, é que o corpo físico é o último local onde a doença se manifesta, no meu ponto de vista. Já começou antes, sabe? Ele já começou antes. Ali é o último local. É o último local. Por isso que a gente consegue ver curas, quando existem curas de outros sistemas, entende? Vamos pegar o milagre. Vamos pegar o milagre, né? Independente de religião, vamos pegar um milagre. Um milagre seja realizado por Cristo, um milagre que hoje em dia aconteça na ciência, que o médico não explique, né? Ele aconteceu em outro campo, entende? Ele aconteceu em outro campo. Faz sentido, gente? E aí foi no físico. Aí ele aconteceu no físico depois, mas ele é em outro campo, sabe? Eu gosto até de uma frase que Jesus falava muito assim, né? Que quando ele curava alguém, ele não curava só a cegueira, por exemplo, a pessoa não enxergava, curava só os olhos. Ele curava por inteiro, sabe? Ele curava por inteiro, ele curava a alma da pessoa, ele curava o espírito da pessoa. Ele queria que a pessoa fosse embora dali e fosse uma nova pessoa. Ele não ia curar só o olho. Só o olho e você continua uma pessoa impura, ruim, maldosa. Não, ele curava por inteiro. Então, isso para mim é muito significativo, sabe? Então, enfim. Mulheres, vamos lá. Quantas mulheres tem por aqui? Nós, mulheres, temos uma tendência a assumir estresse do cônjuge, da família, das famílias, né? A gente pega muitas coisas para nós, né?
E a gente desempenha esse papel, né? De ser meio assim, catalisador. A gente, né, dá conta do relacionamento ali, do estresse do marido, dá conta do estresse dos filhos, dá conta do estresse lá da família do marido, dá conta da sociedade do marido, dá conta da família tua, dá conta de quem casou lá com o primo, com a prima. E mulher tá isso assim, ó. Ela administra todos esses estresses, ela pega todos esses estresses, né? Tende a fazer isso. As mulheres tendem a assumir esses estresses. E o que acontece? O que aconteceu desses últimos anos para cá? A mulher também passou a assumir um papel econômico, certo? Trabalhando fora, ganhando seu dinheiro, lutando pela sua carreira, para se sustentar, seja, enfim, para entrar no meio do trabalho e ter esse papel econômico também. Só que acontece, ela pegou esse papel econômico, mas ela não abriu mão desse outro papel. Então, ela ficou com todo o estresse que ela continua fazendo esse papel, que é o papel da mulher de anos, que ela funciona assim, ela somou com esse outro papel. Entende? Então, ela se tornou mais estressada. E a maior parte dos homens ainda, né, não chegaram a estar dividindo esse papel do estresse aqui. Né, do estresse das relações, compartilhar esse lado emocional para que ela tivesse menos estresse. Ou seja, tá? Nessa cultura que a gente tem de pessoas estressadas, e inclusive as mulheres, né, cada vez mais estressadas, e muitas vezes isoladas, e quando eu falo isoladas, não é porque estão sozinhas, tá? Mas é que estão sem vínculos que possam ter conexão de fato, tá? O que acontece? Muitas mulheres estão adoecendo com doenças autoimunes, com hipertensão, estão mais doentes do que antes, mais infarto, uma série de coisas. Por quê? Porque somou estresse. Somaram os estresses, né? Para você ter uma ideia, tem um estudo que mostra que os negros dos Estados Unidos, eles tinham uma taxa de cortisol, por causa do racismo e tudo mais, foi feita uma pesquisa, eles tinham uma hipertensão, eles tinham uma série de doenças, diferentemente, tá certo, é outro país, outra alimentação. Eu não olho só por um lado, eu não olho só, é só o emocional. Não, é uma conjuntura. Mas eu tô olhando hoje esse aspecto que a gente não pode deixar de levar em conta. E eu acredito que muitas pessoas olham para o estresse, sabem que ele existe, mas não encaram de fato, né? Não encaram a seriedade que ele é. E ele é causador de muitas doenças. E a gente olha para tudo, para alimentação, para o esporte, para o sol, para vitamina, para tudo, né? Mas não encara um grande ameaçador para a saúde, que é o estresse. E aí os negros, né, eles tinham níveis totalmente diferentes do que os negros da região deles lá da África, que era muito menor, né? Porque devido ao que eles viviam de estresse, de racismo e tudo mais, né? Mulheres negras, também foi feito estudo de mulheres negras que desenvolviam asma, né? Enfim, os órgãos, eles são ligados às emoções. Até eu fiz uns stories esses dias falando sobre isso, né? Que muitas vezes a mãe, né, olha a criança, tem lá uma dor, ou tem lá uma tosse e tal, pronto, damos remédio, damos xarope e tal. E não é assim, né? Calma, tem coisa a mais ali. Muitas vezes uma dor abdominal pode significar tantas coisas. Então a gente tem que sempre olhar o físico, o psíquico, o emocional, o espiritual, as coisas que estão acontecendo. A gente olhar esse ser humano como um todo, porque nós não somos só um corpo. Então a gente tem que olhar e olhar esse todo, né? E aí o que acontece, gente? Então vamos supor, você quando tá estressado, você tem uma inflamação, né? Porque você aumenta os seus níveis inflamatórios no corpo, você diminui a sua imunidade. E o que acontece é que muitas vezes quando você vai no médico, ele vai tratar com remédios que são a base dos hormônios estressantes. Então, ao invés de olhar para a causa e tratar a causa, olha o sintoma e trata o sintoma. Trata com mais estressores, porque os medicamentos são a base de cortisol.
Entende? Então, mas você já não estava justamente estressada pelo excesso de cortisol, aí você vai tratar com cortisol. Você vai lá, você tá com alguma coisa na pele, que o teu corpo tá manifestando, tá colocando pra fora muitas vezes uma coisa que você não tá aguentando mais, aquela erupção veio porque não tá indo para um órgão, tá indo pra pele, tá tentando sair, e você vai lá, vai passar uma pomada de corticoide, porque você quer rápido resolver aquilo. E às vezes, gente, o rápido, não é às vezes, é sempre, o rápido não é o melhor caminho. Pra nada. Pra nada. Você quer emagrecer? Então emagrece com saúde. Quantos anos demorou para engordar? Ah, 10 anos. Então tá bom. Então se você gastar 1 ano, 2 anos para emagrecer com saúde, você ir acompanhando, tá tudo certo. Não queira coisas que são rápidas, mágicas. Pra gente mudar uma crença, pra gente mudar uma autoimagem, pra gente mudar algo, um trauma. Calma, é um processo. É um processo. A natureza não dá saltos. Nós precisamos fazer os nossos processos internos também, sabe? Internos. E aí, o que acontece, gente? Enfim, então existe o estresse no corpo, né? Aí, os hormônios do estresse, que são essas medicações, que é para evitar o sintoma, e é o que é feito. Não é trabalhado o estresse, não é nem abordado, né? Se você teve estresse, bom, eu atendendo, sim, eu atendendo como outras pessoas que atendem na minha área provavelmente fazem isso, mas eu faço uma anamnese de sei lá quantas horas, assim, enfim, porque existem histórias que estão ali na pessoa, né? Como existe ancestralidade, família de origem, enfim. E aí, o que acontece? O papel do sistema imunológico é fazer o quê? Te defender. Ele tá ali para te defender, te proteger daquilo que é prejudicial para você, que é prejudicial da tua saúde. Tudo que é perigoso, tudo que é indesejável, o teu sistema imune vai te defender. Ele é feito para isso, né? E feito para quê? Tudo que é nutritivo, tudo que é saudável, ele aceita. O restante, ele não aceita. Então, ele tá te defendendo, tá? Só o que acontece é o seguinte, eu até gosto desse termo, o sistema imunológico, até anotei aqui para trazer para vocês. O sistema imunológico, ele é como um cérebro flutuante. Hoje, a gente já sabe que o sistema imunológico tem memória. O sistema imunológico, ele reage. O sistema imunológico, ele aprende. Então, o nosso sistema imunológico é como se fosse um cérebro flutuante. Ele tem capacidade de memória. Ele tem capacidade de reaprender, de aprender. Entende? Tem como nós lidarmos com o nosso sistema imunológico. Que às vezes ele pode estar abalado. Ele pode estar, daqui a pouco, trabalhando contra você. Né? Que são as doenças autoimunes, inclusive. Porque quando você está suprimindo muito suas emoções, sem trabalhar essas emoções, suprime. Seu sistema imunológico, ele não aguenta. E aí o que acontece? Ele desenvolve doenças autoimunes. Por quê? Porque o sistema dele volta contra você mesmo. Chega uma hora que ele não dá conta, né? Para vocês terem uma ideia, até anotei aqui, olha, o cortisol a longo prazo, né? Aquilo que é um estresse a longo prazo contínuo, ele pode contribuir, por exemplo, para a osteoporose. Que muitas vezes a pessoa pensa assim, é falta de exercício, é falta de sol. Também. Mas o que eu quero trazer hoje, gente, é que não dá pra gente descartar o estresse da vida da gente. Ele é um fator que está em nós. Ele está no nosso cérebro, ele está no nosso sistema autoimune, ele está nas nossas emoções, ele está nos nossos pensamentos, ele está no passado, ele está no presente. Ele está. Por que a gente vai ignorar? Não tem como. É a mesma coisa que todo mundo olhasse para o estresse, mas não olhasse para o que come. Também não tem como, porque tem que olhar para o que come. Mas por que olha para o que come, se o exercício que faz, não sei o que, e não olha para o estresse? E ele é super importante. Os traumas infantis desse estresse agudo que lá atrás foi realizado impacta e causa gravíssimas doenças.
Então é muito importante falar de vitamina D, falar de exercício, falar de levantamento de peso, falar de tudo para poder manter a musculatura, o osso, tudo certo, mas e o estresse? E o estresse? É comprovado que mulheres deprimidas têm níveis mais altos de cortisol. E aí tem mais tendência a ter osteoporose. Aí se junta com uma atividade física que não é feita, uma vitamina que não é, entende? Mas o que eu quero trazer é que não dá para descartar o aspecto emocional. Não dá da vida da gente. Não dá. É um fator a ser trabalhado. Assim como uma nutrição, assim como a atividade física, tem que trabalhar o aspecto emocional. Não tem como. Tem que curar. Porque senão é um sinal de doença. A úlcera, tem gastrite. Ah, eu não posso comer, né? Ah, tomar café, ah, não, essa aqui que é o molho de tomate. Ah, não. Entende? Ah, não, é bactéria que tá ali. Beleza. Só? Será? Será que não tem coisas que você engoliu que você não tá digerindo? Será que não tem coisas que estão lá no teu inconsciente que você não dá conta? Entende? Então, nós somos pessoas que se inflamam também por estresse. Então, nós temos que olhar, quanto mais estresse, mais inflamação. O estresse, gente, ele atua até no telômero. Se vocês não sabem, é aquela pontinha que tem dos cromossomos, né? Que quando o telômero está diminuído, a pessoa vai envelhecendo. Então, ele atua até ali. O estresse, ele chega a modificar os telômeros. Então, é muito sério, né? Então, uma pessoa, por exemplo, com depressão, que são multifatorial. Lógico, a depressão fisiológica, ela pode ser causada por N fatores. Mas as emoções que você abaixa, né? Que você deprime as emoções, você não permite que outras emoções brotem, né? Que as emoções boas não sobem, porque você, né, fez uma depressão, você colocou a emoção lá para baixo. Então, nenhuma outra emoção boa vem. Então, se tratar só medicando, talvez seja possível e por um período. E é necessário, muitas vezes. Muitas vezes é necessário um suporte medicamentoso para sair daquela situação. Mas se a gente não olhar o todo, você não trata, você não cura, você não se ressignifica. Porque ali tem aspectos físicos, tem aspectos emocionais, tem aspectos ancestrais, hereditários, familiares, né? Traumas, situações, tem uma vida, tem um processo. A vida da gente é um processo. Nós somos um todo. Todo mundo que tá aqui é um todo do que viveu até agora. E do que veio para trás também, que também interfere. Muitas vezes a gente carrega coisas que são heranças familiares. Que é possível a gente ter luz, ressignificar, tá desperto para isso, virar a chavinha de uma geração para frente e não ter mais. Sim, é possível. Mas para isso a gente precisa ter consciência, né? Então a gente precisa entender que esse processo do estresse, ele está desde a infância. Isso é muito sério. E ele afeta o nível de serotonina do ser humano. Então muitas vezes você tem depressão, por quê? Porque tem coisas que te aconteceu lá que ainda fica reverberando aí. Entende? E aí, o que acontece? Quando a pessoa chega na vida adulta, né? Ela começa, se ela quiser, se ela buscar, se ela tiver vontade, né? Porque ela precisa querer, ela começa a ter mais autoconsciência. É na vida adulta que começa a poder ter mais autoconsciência. A pessoa que busca isso, a pessoa que quer melhorar, que quer sarar, que quer realmente ver a vida dela e curar as questões, então ela, na vida adulta ela tem essa chance aí, né, de ter autoconsciência, de ter autocompaixão, de reverter essas situações, né? Porque faz parte do mundo adulto resgatar essa conexão com a vida. Faz parte do mundo adulto resgatar essa conexão com a vida. Faz parte, é um processo nosso de evolução. A criança não consegue fazer isso, o adolescente não consegue fazer isso, o jovem pouco,
mas na vida adulta nós conseguimos. É possível. Gente, tá fazendo sentido até agora? Conta pra mim aqui. Tô tomando água porque eu tô ficando rouca de tanto falar. Gente, de tanto falar e outras coisas mais. Porque não é só tanto falar, certo? Tem coisas que eu trabalho porque que a minha voz hoje resolveu ficar mais assim. Eu já sei por quê. Então aí eu faço minha, porque eu falo o que eu falo pra vocês, eu faço pra mim antes, tá? Isso aconteceu comigo na vida adulta, eu estou aprendendo a ter autocompaixão. A Tânia falando, exatamente, gente. A gente tem que ter agir falando que sim, tá fazendo sentido. Então, assim, a autocompaixão, ela é super importante, né? Então, nós precisamos primeiro ter autoconsciência, né? O que aconteceu na nossa vida, localizar o que foi, localizar que a gente também, muitas coisas a gente não sabia, né? Entender o nosso processo evolutivo, buscar ajuda, porque isso talvez sozinho seja muito difícil fazer, umas pessoas conseguem, outras não, e tem coisas que a gente pode ampliar, né? Conhecimento aí de, enfim, né? Alinhamento de vida, saber ancestralidade, é possível uma série de coisas, enfim. Família de origem, tudo mais. A gente pode curar, né? Mas realmente a gente precisa curar, mudar o negativo para o positivo, né? É um processo, não é algo vira a chave. Ah, não, nossa, eu tô super bem. Não, não é isso. Quando eu falo é mudar aquela história para que ela tenha uma outra conotação aí dentro de você que não mais adoeça o teu sistema, né? Então é um processo, gente, é uma jornada. É uma jornada, sabe? Imagina aqueles desenhos, aqueles filmes que tem que você tem que achar cadê a pedra preciosa, né? Que você fica lá com o mapa e vai, e vai, e vai, e não tá, e passa por uma aventura, e sobe a montanha, e vem perigo e tal. É assim, é a jornada da vida. É a nossa jornada de fazer esse processo, né? E é na vida adulta. Então, primeira coisa, mapear mesmo. É importante fazer um mapeamento da nossa história para entender, porque muitas vezes o que acontece é assim, o medo, ele se disfarça de muitas coisas, sabe? Então, a pessoa passou por um trauma lá no relacionamento, daí, ao invés de limpar aquilo, ela compensa com outras coisas. Ela vai compensar com vícios, ou com compras, ou com, sei lá, com gula, ou com fuga, ou com afastamento, ou com mais do mesmo, porque como ela não curou aquilo, então aparece só aquele tipo de gente na vida dela. Enfim, entende? Assim, a vida em si, ela é muito sábia, ela vem te trazer algo que precisa ser curado. E se a gente não encara isso na vida adulta, que é o local de fazer isso, que é propício para fazer isso, temos ferramentas para fazer isso, né? E aí a gente começa a desenvolver mais consciência do presente, consciência de como aquilo continua impactando o meu hoje. E aí a gente consegue trabalhar para poder ressignificar isso e mudar esse sistema, né? Mudar padrões. É possível mudar padrões? Sim, é possível mudar padrões totalmente. Só que a pessoa precisa querer, né? Entrar nesse sistema. E os padrões de enfrentamento, gente, eles foram feitos lá atrás. Eles foram feitos lá atrás. Pega uma criança que passou por uma situação, enfim, um adolescente que passou por uma situação, eles foram feitos lá atrás, aquele padrão de enfrentamento, eles foram feitos para um estado temporário. Eles não foram feitos para perpetuar a longo prazo. Eles foram feitos para uma situação. E o que acontece é que muitas vezes eles perpetuam, né? Então eles ficam crônicos, porque eles não foram trabalhados, eles não foram ressignificados, eles não foram curados. E às vezes existem mecanismos ali que ficam funcionando, né? Inconscientes. Por mais que se arrume a casa, o baúzinho tá lá, tá trancado, tá fechado, tá lá num quartinho, que sabe aquele quartinho da bagunça? Que toda casa quase que tem,
que ninguém quer olhar muito, que dá preguiça de olhar. Ai, não quero olhar não. Ih, vai abrir e vem coisa antiga ali, né? A gente tem uns assim dentro de nós que a gente precisa também limpar. Não dá pra ficar colocando as coisas debaixo do tapete, né? E então o que acontece? Tudo que é sozinho piora. Se você tá muito estressada hoje, quem tá aqui? Quem tá aqui? Se você tá muito estressado por algum motivo, seja lá qual for, não sei o que você pode estar passando na tua vida ou o que você passou, mas se você hoje tá muito, muito, muito estressado, você pode saber que você tem níveis elevados de hormônios do estresse, muito elevados. E se você não partilha, se você não tem um amigo, uma amiga que realmente seja aquela que fala assim, eu te escuto, conecto com você, eu tenho, sabe, aquela pessoa que você sinta que conecta com você de coração, mente e coração, isso já ajuda a diminuir o teu nível de estresse, muito. Agora, se você não tiver sozinho, porque se você estiver sozinho lá dentro nos seus botões, sabe, aquela coisa que você nem quer mostrar, aquele negócio que, você nem quer partilhar, você vai viver na vida, e isso agrava a tua saúde, isso agrava o teu, mexe muito com o teu sistema, né, de imunidade. Então, se o seu sistema nervoso, quando você partilha com alguém, até eu brinco que a própria escuta terapêutica, né, eu costumo dizer, né, assim, falo que a própria escuta terapêutica, ela já começa a ser curativa. E por quê? O sistema nervoso relaxa, a sua frequência cardíaca diminui, a sua musculatura do intestino relaxa, os seus níveis de hormônios de estresse diminuem, né? Só de você estar sendo escutado, estar sendo ouvido de fato, estar sendo realmente alguém interessando pela tua vida. Olha só que lindo, né? E hoje eu tava saindo do banho, me trocando e tal, preparando para vir aqui, aí eu me veio quando 2 ou mais estão reunidos em meu nome, né? Quando Jesus fala isso, ainda pensei, eu falei, gente, realmente, né? É curador quando existem 2 ou mais. A gente não veio para viver sozinho, né? Me veio isso. Tô falando aqui para vocês, meus bastidores, o que vem na minha cabeça. E isso, gente, de sozinho, não depende do número de amigos que você tem, né? Não é, nossa, eu sou super popular, tenho 1.280 amigos, tal. Não, a importância é a reciprocidade. Não é a quantidade de amigos, é a reciprocidade, sabe? Você ser visto e ouvido realmente por alguém. Não é quantidade, tá? É você sentir que você está conectado de mente e de coração com alguém. Isso ajuda demais, tá? E você pode ser uma pessoa, né? Imagina lá, um cara lá super legal, tem um monte de amigo, milhares de pessoas que amam ele, super conhecido, mas ninguém conhece ele de fato. Entendeu? Ele realmente está totalmente isolado, né? Porque apesar de muitas pessoas conhecerem, ninguém conhece profundamente, ninguém conhece essas dores e não partilha, não quer enfrentar, não quer trabalhar, e isso é um grande gerador de estresse. E eu quis trazer, né, esse tema hoje para vocês porque é ciência, é comprovado. Mas não é porque é comprovado que isso é utilizado, sabe? Devia ser, assim, qualquer lugar que fosse trabalhar isso, né? Se fosse em qualquer lugar, qualquer atividade que fosse tratar de um ser humano, tivesse que olhar por esse ângulo, porque esse ângulo é super necessário, e se for o caso, encaminhar, porque precisa ser tratado, né? Não dá para ignorar o estresse que uma criança viveu, não dá para ignorar o estresse que um adolescente viveu, não dá para ignorar o estresse que um adulto está vivendo, não dá para ignorar a história que viveu, não dá para ignorar. É muito sério e desenvolve inúmeras doenças, inclusive degenerativas. Então a gente precisa preocupar, vocês que estão aqui, né? Que eu falo que quem conecta aqui no Segundo, que eu sou muito fã
dessa turma do Segundou aqui, dessa galera que é ótima, porque eu falo que plena segunda-feira e corre, põe filho pra dormir, e umas vê no outro dia, que eu vou deixar salva durante uma temporada aí. E depois eu falo assim, as pessoas que estão aqui, né, querendo assim crescer, evoluir, se tornar seres humanos maiores por dentro, melhores, né, não melhores que ninguém, mas da sua própria versão. Então, numa plena segunda-feira, então assim, nossa, eu tenho o maior orgulho de quem tá aqui nessa turma aqui do Segundou, e me dá muito ânimo de estar aqui também por vocês, porque eu sei que a gente caminha juntos, e isso é muito importante, isso dá muita força, sabe? Eu acho que isso, assim, é também uma forma de quem tá aqui não se sentir sozinho, porque olha e fala, nossa, quantas pessoas estão aqui também querendo a mesma coisa, né? Educar filhos com virtudes, com valores, desenvolver suas próprias virtudes, não estar nessa igual boiada, né? Nesse mundão, a gente poder se elevar enquanto ser humano. E hoje me veio muito de trazer isso para vocês, sobre a importância da gente analisar os nossos pontos de estresse, né? Todos, porque às vezes a gente nem percebe, né? Já passa a ser um modus operandi, um jeito que você vive na vida. E tem outros que estão lá escondido, que são aqueles fantasminhas, né? Aquelas assombrações que eu não tô muito afim de mexer. Isso repercute no teu corpo, né? Repercute toda angústia, gente. Olha, todo sentimento ele está no teu físico. Todo sentimento, né? Uma tristeza está no teu físico, uma angústia está no teu físico, visível, entende? A gente consegue perceber pelo toque, por uma série de coisas, até pelo jeito que a pessoa respira, ou como que aquilo tá ali, né? Está ali. Então existem muitas curas, desde, né, terapêuticas, quanto também, enfim, né, desde reprogramação biológica, né, de micro, fisioterapia. Existe tantos estudos que envolvem essas memórias, que toda memória ela é passada pelo meio líquido ali, né? Então, tem coisas que podem vir de gerações, né, intraútero. Então, existem muitas coisas que registram ali no cérebro da criança, além da parte física, nutricional. Eu não estou falando que... não, vocês entendem, quem tá aqui do começo sabe, né? É o todo, mas o que eu tô falando é que, assim, a parte nutricional, tá todo mundo falando bastante, outras partes também bastante, mas... e o estresse junto, né? Eu como saudável, eu faço exercício, eu estudo, eu durmo cedo, blá, blá, blá. E como é que tá o gerenciamento de estresse? E como é que tá o estresse que passou? Tá tudo arrumadinho, tá tudo ótimo, ressignificou, tá tudo no seu lugar, tá tudo limpo, tá tudo legal, então beleza, né? Mas se não tá, precisa olhar, porque é causador de doenças também, né? E não só doenças que sejam às vezes mais fáceis da gente entender, assim, que são dinâmicas doentias de relacionamento, né? Porque isso você enxerga, né? Aquela pessoa é complicada, olha lá, ó, né? Dá pra ver, né? Às vezes num relacionamento, numa família, tal. Mas você com você mesma, né? Com você mesmo, aquilo pode causar e causa. Hoje eu trouxe comprovado aqui pra vocês uma série de doenças que muitas também podem ser causadas por traumas infantis. Às vezes a pessoa passou por uma infância, depois aquilo também parou, ficou lá, e ela segue a vida achando que tá tudo bem. E às vezes não está. Entende? E aquilo que era para ser só pontual se tornou algo, como eu disse lá no começo, ficou lá naquele local da tríade, ficou ali com crenças, ficou ali com um sistema de funcionamento, e é ali que a gente precisa intervir, sabe? Quando a pessoa busca ajuda, ali que tá, ali que precisa ser trabalhado para poder libertar e seguir de uma outra forma, né? Que não seja uma forma a causar danos para a saúde, né? Para sua parte física, psíquica, emocional, relacional, né? Tudo isso. Então, o estresse, gente, não tem como a gente aprender a conviver, né? Não, a gente convive, né? Não, faz parte. Então, não é bem assim, né? Ele precisa ser olhado, precisa ser tratado, precisa ser administrado, precisa
ser compreendido, né? Nós precisamos absorver, assim, essa é uma verdade que precisa colocar em prática, precisa absorver essa verdade e colocar em prática. Não tem como. Então, eu espero de verdade. Até, gente, assim, ó, hoje eu vou até encerrando por aqui para deixar um recado para vocês. Podem colocar aqui qualquer coisa, pergunta, alguma coisa se colocar enquanto eu vou fazendo esse fechamento, né? Mas eu quero trazer assim, sabe, que vocês, a partir de agora à noite mesmo, sabe, comecem a se perceber, sabe? Perceba que tipo de pensamento que você tem, que tipo de sentimento, você tá lá no banho, sabe, o que vem naquelas horinhas mais, às vezes, sozinha ali escovando um dente, né? Que tipo de lembrança que vem, uma atitude que você tem que você não gosta, uma atitude que você tem com o outro, às vezes com o filho, uma reação. Perceba as suas reações. As reações dizem muito da gente. Dizem mais do que as nossas ações. Porque as nossas ações são pensadas. Sabe? As nossas ações a gente pensa. Ah, eu vou lá, vou cumprimentar. Ah, eu vou lá, vou levar tal coisa. Ah, eu vou lá, vou fazer uma visita. A gente pensa. As nossas reações a gente não pensa. A maior parte delas, ela vem daquilo que, né, a pessoa te fechou no trânsito. Tem uns que, né, microfisioterapia. Ah, tá, a Tânia perguntou. A microfisioterapia, ela é é um processo de cura, inclusive a origem é francesa. Eu já fiz, é muito interessante, muito, muito interessante. O que acontece? O princípio, bem simples aqui para vocês entenderem, né, a Tânia e quem tiver com dúvida. O princípio é o seguinte: todo trauma vivido, toda história vivida, ela fica um registro através do meio líquido, ela é passada e impregnada nos nossos músculos e, enfim, pelo meio líquido. Tanto que, né, o pensamento é o seguinte, que muitas coisas ancestrais, inclusive, né, eles continuam, ou mesmo na infância que você viveu, lá 7 anos você teve um problema, lá na tua infância, né, teve um trauma, qualquer coisa. Aquilo ele fez um registro e ele fica no meio líquido, que é do nosso corpo, e é possível, através da micro, que são toques, gente. Toque assim, ó. Ninguém faz nada, você fica de roupa, toque assim, ó. É incrível. Você consegue, através dessa especialidade, você consegue até a data, o registro, né? Quando a pessoa, isso aqui tá com 7 anos, você tinha 7 anos, ou isso tem 9 anos, isso, sabe? Então, existem mais. Eu falo que o ser humano ainda não desenvolveu tudo que ele poderia desenvolver, né? A mente humana, eu falo que eu acho isso, é a minha visão, tá? Vou compartilhar minha visão com vocês. Eu falo que a gente era para estar fazendo assim curas, milagres, conversar sem falar. A gente tem capacidade, o nosso cérebro a gente nem usa, né? A capacidade divina que essa máquina é capaz, né? Se a gente é capaz de inventar uma tecnologia dessa, né, uma espaçonave que vai para Marte, se a gente é capaz disso, a gente também é capaz de outras questões, né? Que sejam espirituais, energéticas, curadoras, porque somos seres de energia, somos seres espirituais, né? Só que a gente não desenvolve, então daí não avança nesse sentido, né? Avança na tecnologia e não avança no outro sentido, mas vamos em frente. Então a micro é isso, ela traz essa proposta de você mexer nesses registros e você limpar esses registros. É uma ajuda, é uma colaboração, é um tratamento muito bacana. Já fiz algumas vezes, bem bacana. Tem amiga minha que faz super bem, gosto muito do trabalho dela, enfim. Então é muito legal, sabe? Então existem muitas coisas, né, que a gente pode fazer e que são curativas e, enfim, né, existe um leque aí de opções para poder ressignificar e trabalhar tudo isso. Mas o que eu digo para vocês, assim, sabe, comece pelo menos
a gerar autoconsciência, assim, sabe? A partir das suas reações, perceba o que incomoda no outro, né? Geralmente o que incomoda no outro a gente tem que corrigir em nós. Então a gente tem assim bastante coisa, tem bastante tarefa de casa, tem bastante trabalhinho. As memórias, né, que você tenha de coisas, situações passadas, né? Até que ponto aquilo tá realmente, né, liberto, né? Porque uma coisa é assim, vamos supor, teve o agressor, né? Então, enfim, teve uma situação lá de agressão, de abuso, seja o que for, né? Então, uma coisa é você limpar aquilo para que a tua vida continue bem, né? Ninguém tá falando que você precisa estar ali convivendo com o agressor, né? Aí vem cá, eu te amo e vem aqui de novo me agredir. Não é isso, né? Mas a gente precisa entender esse lugar que houve isso, né? E o que isso pode ser trabalhado para que não seja mais uma memória de dor, né? Isso é possível e muito possível, e muito possível. Então são curas, né? A gente precisa na vida adulta buscar essa evolução, buscar a cura, buscar a evolução, buscar ressignificar, se tornar um ser humano mais limpo. Nós viemos, gente, eu sempre digo aqui, né? Quem tá no segundo ou sabe que eu falo, nós viemos sós e vamos embora sós. O que a gente vai fazer da vida é o que a gente vai prestar conta dela, né? Então, nesse caminho, nós temos muito trabalho, né? Muita tarefa de casa para fazer e muitas coisas para evoluir e depois transbordar, né? Porque nós temos também que, a partir do momento que a gente faz esse trabalho, que não tem nada a ver com o outro ficar me olhando, né? Não tem nada a ver com ego, não é para o outro vir me aplaudir, não é para o outro, não. É um trabalho comigo, para que eu possa servir mais para o outro, né? Servir de uma forma melhor, né? Contribuir também para a cura do outro, para a melhoria do outro, né? Então, quanto melhor a gente está com a gente, né? E esse melhor com a gente não tem nada a ver com o ego, né? Porque o ego, ele tá olhando, ele quer mesmo que os outros aplaudam a vida dele, né? E não tem nada a ver, né? É um olhar até assim... De amor, né? Desse amor que... É o que eu sempre falo assim, se a gente pegar, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, ou seja, você tem que amar a si para depois amar bem o outro, né? Você tem que limpar suas feridas para poder estar ali servindo melhor ao outro também, né? E se você ama a Deus em primeiro lugar, não tem como você ser egocêntrico, porque Deus é pura generosidade, né? Criador aí, ó, com tudo que ele cria. Então, se você realmente conhecer a Deus, o Criador, não tem como, né? Você pensar em ego. Então, se você fizer o primeiro bem feito, o seu amor por você mesmo não vai ser um amor egoísta, egocêntrico, vai ser um amor de cura, de transformação, de elevação, né? De você vai passar pela tua vida querendo sair daqui maior do que você esteve, da tua história, né? Podendo fazer a expansão do seu ser, né? A sua história, tá? De vida ser algo que você fez por ela realmente, né? Você assumiu as responsabilidades dessa história, né? E curar, né? Evoluir. Então é um processo, gente. Assim como é um processo que pode ser só estressante, que a pessoa deixa e o estresse vai perpetuando, também pode ser um processo de cura, né? Pode ser um processo de mudança desse nível de estresse sofrido lá na infância, que muitas vezes esses traumas ainda estão aí e precisam realmente ser ressignificados. Fora o estresse que a gente tem no nosso dia a dia, o estresse que a gente ainda passa também somado, né? Soma, como eu falei, das mulheres, né? Homens também, enfim. Fora esses estresses que a gente tem que também saber administrar, ter nosso tempo, entender o ritmo, né? Entender os apegos, porque tem muito apego, tem muita coisa que a gente passa estresse também com filhos, muitas vezes, quem tem filho adolescente e tal. Então, é um constante aprendizado, né? E para manter essa saúde, é um desafio. Porque o gerenciamento de estresse é um dos pilares para manter a saúde. E esse é um grandioso desafio. Acho que é mais fácil comer saudável do que gerenciar estresse. Comer saudável, se você quiser, você vai ali e compra, tem até pronto. Embaladinho, salada, tem um monte de coisa pronta.
orgânico, tá tudo pronto, mas você não compra um saquinho de gerenciamento de estresse, né? Entendeu? Então, assim, eu quis trazer hoje porque é um assunto muito sério. E quando eu vi isso no final de semana, sabe, desse estudo e tal, eu falei, nossa, não dá pra deixar de passar isso pra vocês. Ok, meus amores, quantas pessoas entraram aqui que eu nem cumprimentei, cheia de aceno aqui, cheia de mãozinha. A Cíntia, a Vilma, a Su, Rodrigo tá aqui, Tayla tá aqui, gente, Tânia tá aqui, quem mais? Elder, Brooklyn tá aqui. Gente, Thaís, desculpa, Dudu tá aqui. Eu tô no raciocínio aqui, nem falei boa noite pra vocês. Gente, Fabielle tá aqui também. Boa noite, Fá. Gente, olha, Edna tá aqui. Um beijo pra todos. A Queca, minha prima, tá aqui, lá de Ribeirão. Márcia, gente, Rebeca, todos que entraram. Uma super boa noite. Muito bom estar aqui com vocês nessa noite. Mais um segundou para a gente poder expandir o nosso ser. Hoje foi um expandir para dentro, né? Porque hoje foi bem terapêutico, né? Bem diferente dos outros, assim. Mas na verdade todos são um caminho interno, né? Porque quando eu falo de paciência, não é paciência só com o outro, nós temos que trabalhar a nossa virtude da paciência. Quando eu falo de justiça, quando eu falo de tudo, é um trabalho primeiro em mim, para depois ir para o outro, né? Então sempre é um movimento para dentro mesmo pra gente se tornar melhor. Mas o que eu quis dizer hoje é que foi um pouco assim mais ligado a questões, né, de lembranças de infância, né? Teve um pouquinho esse jeito. Espero que vocês tenham gostado. Fez sentido para vocês, foi útil para vocês olharem a vida de vocês aí. Denise também entrou, Poli tá aqui, Tâmara tá aqui, gente, Rose, meus queridos, então é isso, é um segundou de bastante reflexão para a gente poder se colocar a trabalho, né, trabalho interno e depois a gente poder levar isso também para outras pessoas. Então, se vocês acharam que foi útil para vocês, se vocês acham que valeu para a vida de vocês, se foi transformador, se foi algo que é um tijolinho a mais na existência de vocês, sejam luz também para alguém que às vezes nem conhece o Segundou, mas que pode gostar, pode ajudar, pode ser uma pessoa mais curada também, pode ser uma pessoa que olhe para sua história, veja que pode fazer um movimento de buscar ajuda, né, se não está conseguindo sozinho. E que a gente possa ser escuta, né, para o outro, sabendo que esse poder é tão grande, né, de encontro com o outro de verdade, que a gente possa ser esse canal também, né, com tantas pessoas estressadas que às vezes precisam de ser escutadas e que a gente também possa se colocar nesse papel de poder falar para alguém que realmente tenha essa escuta, que tenha essa partilha, que tenha essa conexão de mente e de coração, porque também diminui os nossos estresse. E hoje eu falo para as mulheres que estão aqui, quando a gente sai com alguma amiga que é verdadeira, né? A gente entende o quão bom que é e o quanto faz bem e que passa a ser um terapêutico. E aí a gente entende até hoje, por ciência, o benefício que isso diminui realmente os nossos estresses, né? Então é muito importante a gente não viver só com os nossos problemas, a gente poder buscar tanto ajuda profissional, mas também a gente não veio sozinho para viver sozinho no mundo, né? Nós somos seres sociais e nós precisamos estar junto com alguém e partilhar junto e caminhar junto na vida, né? Então, meus amores, uma super boa noite, que vocês tenham um sono reparador e que vocês possam ter uma semana de muita reflexão pro bem, pro caminho de cura, né? Sem medo de olhar para situações, porque pode ser desafiador, mas é curativo, né? Às vezes a gente não quer olhar porque dói, ainda dói, mas eu falo para vocês que quando a gente olha e cura e trata, é libertador, é um peso a menos para carregar e mais saúde para viver melhor, né? Emocionalmente, tirar tanta coisa que a gente pode evoluir, crescer, se desenvolver e ser mais feliz, né? Ser mais feliz, ser mais leve. Bora lá?
Então, gente, uma super boa noite, durmam com Deus e vamos nos falando ali pelo direct, que eu respondo todo mundo. E até semana que vem, no Segundou, mas também durante a semana ali, nos stories e no feed, a gente vai conversando, tá bom? Então, um beijo, uma super boa noite. Compartilhe, comente se você gostou também, que eu vou gostar de saber, tá? Beijão, gente!